Em uma dessas nossas viagens que a gente se hospedou em uma cabana na região central, também foi ideia do Félix, ele disse assim, a gente podia fazer uma cabana assim lá na nossa região. Tanto que a gente tava limpando o terreno, juntando pedra e limpando com roçadeira, né? Manual, na mão, assim, foi mais de um mês para conseguir fazer uma estrada. Você sabe me separar o trabalho da casa? Não. Não, tudo em casa. Se algum dia der tudo errado, algo que eu nunca vou ficar sem trabalhar. Exato. Posso não ter um emprego, Perfeito. mas eu vou ter um trabalho, porque tem muitas formas de tu ganhar o teu pão de cada dia, né? Exato. Ficou bom isso? Dá pra cortar? Não, mas claro, não te preocupa. Fala, pessoal. Fala, Luiz, como é que tá? E aí, Eduardo? 100%? Muito bem, mais um episódio então no ar. Mais um, qual o número? 24º. Sensacional, Eu já Eduardo. agradecendo antecipadamente o pessoal de casa aí que tá nos assistindo, né, Luiz? Perfeito, Eduardo. Nosso muito obrigado, cara, pela audiência. E já vamos fazer aquele pedido de sempre, né, Luiz? Seguindo nossas redes sociais. Siga as redes sociais, deixa o like, compartilhe o vídeo com quem vocês conhecem, com seus amigos, familiares, para nós continuar levando esse conteúdo relevante cada vez para mais pessoas aí, tá? Perfeito, é isso. Porque, pessoal, o nosso intuito é realmente trazer assuntos que possam fazer diferença para você que está nos assistindo e a gente tem a gratidão de quem nos segue, quem nos assiste todos os dias. Quem quiser entrar lá no nosso Instagram, no perfil da Podcast Marvel, lá no link da bio, você vai conseguir acessar o YouTube e também no Spotify para assistir na íntegra, Eduardo. E hoje, Luiz, vamos falar sobre empreendedorismo e multipropriedade. Exatamente, Eduardo. Muito bem. Vamos apresentar, hoje é de dose dupla, né, Hoje é Eduardo? dose dupla, né, Casal. cara? Isso aí, E um casal jovem, né, meu? Exatamente, que é Vamos isso. lá. Interessante, bora lá então, Eduardo. Então vamos lá, pessoal. Muito bem-vindos, então, para mais um episódio. Luiz, Hoje, vamos começar então exatamente, vamos falar sobre a jornada de dois jovens empreendedores que começaram cedo, passaram por diferentes áreas e agora estão mergulhados no mundo da multipropriedade. Então, já aproveita para compartilhar o episódio e fica até o final, porque tem muito insight aí, Eduardo. vamos lá então, Luiz. Então, nosso primeiro convidado hoje, Félix Cardoso, 27 anos. Ele está no último semestre de agronomia da UFFS, mas a veia empreendedora sempre falou mais alto. Juntamente com a Juliane, que já teve negócios de sucesso, incluindo uma empresa de congelados, que foi tão bem sucedida que acabaram vendendo a marca. Hoje, Félix é sócio proprietário de uma agência de marketing digital e também da Stone Cabanas, um projeto inovador de multipropriedade que veio para revolucionar a região, hein, Luiz? Sensacional. E juntos com ele temos também a Juliane Oliveira, 25 anos. Ela começou no magistério, passou pela Faculdade de Letras, mas se encontrou mesmo no mundo do marketing e da gestão de pessoas. Com uma trajetória de trabalho desde os 14 anos, Eduardo. Já empreendeu em diferentes setores, incluindo beleza e alimentação. Hoje, junto com o Félix, gerencia a agência de marketing e está à frente do novo projeto de multipropriedades da Stone Cabanas. Então, sejam muito bem-vindos. Queremos agradecer realmente vocês terem vindo até o nosso estúdio. E o que acharam do nosso estúdio aí? Fantástico. Bem estruturado. A gente quer agradecer vocês. Agradecer pela presença, Exatamente, antecipadamente. porque hoje, 25 e 27 anos, realmente são jovens. Pô, são quase adolescentes, né, Luiz? E isso Então, deve aí, ser um desafio muito grande. muito O grande, bom né, é ter cara? a soma, com certeza, quando o casal se une, quando são duas forças, eu tenho certeza que deve dar muito conflito aí, deve de ter bastante conflito por ser... Divergência de opiniões, né, Luiz? Exatamente, por ser duas pessoas que pensam, às vezes, diferente da outra, mas quando a gente se une isso, né, eu posso falar por mim, porque eu tenho minha esposa também é empresária, e o como é importante a gente unir forças. Para vocês têm bastante embate nessa hora de decidir, de ter alguma Tomada de decisão? Na verdade, a gente sempre Acho consegue, que, né? Acho que a gente é bem parecidos nesse quesito. A gente é muito diferente em vários aspectos na vida pessoal, no relacionamento. Mas em questão de empreendedorismo, a gente é bem parceiro um do outro, pensa bem parecido e busca os mesmos objetivos. Legal. Isso é bom. Interessante o casal assim, Luiz, porque Muito. geralmente você sabe me separar o trabalho da casa. Não. Tudo mesmo? em casa. Porque Algo assim também que tem que... A Juliane é eu mais... pedi pra te falar um pouquinho mais perto do microfone. A Juliane, ela é mais pé firme. Eu sou mais
aluado. Por exemplo, quando Tem uma ideia lá? nós já tinha ideia da multipropriedade, por exemplo, ela já pensava 2, 3 vezes, pensando como é que eu posso Como dizer, seria, né? como Porque seria, quando surgiu a ideia inicial, foi o Félix que trouxe, né? Ele que teve o pontapé inicial Tá, e vocês tiraram, sobre a multipropriedade. essa ideia vocês tiraram da onde? Vocês copiaram de algum lugar? Ele teve como referência, né, um conhecido que passou para ele, tu já ouviu falar sobre cotas, mas passou assim bem brevemente. E ele chegou em casa bem animado, me contando sobre. Eu disse, não, isso é loucura, isso não vai funcionar. Como que a gente vai vender uma coisa para várias pessoas, etc. E ficou por isso, né? E ele continuou insistindo e me falando sobre a multipropriedade. E eu comecei a pesquisar, me informar mais sobre. E a decisão de a gente iniciar realmente o processo, né, de divulgação e etc., foi quando a gente foi abordado em uma das nossas viagens por outra empresa de multipropriedade. E a gente foi, escutou toda a proposta deles e viu realmente como funcionava e que isso é regulamentado por lei, né? Então, a gente pesquisou inventado mais do a nada, fundo. já Exatamente. Perfeito. Tá, E- e vocês começaram aonde, de que forma, de que jeito, qual foi o projeto inicial? Porque hoje, a multipropriedade que vocês falam, né, vocês são de Porto Xavier, Nós somos São de Luís São Luís Gonzaga. Gonzaga. São Luís Gonzaga, mas a multipropriedade de vocês é em Porto Xavier. Sim. Isso. Tá. O pessoal conhece aqui na região é as cabanas de vidro. Isso. Isso, aham. pirâmide de Isso, vidro. para quem As está nos pirâmides, né? assistindo, a gente está falando sobre multipropriedade, mas são cabanas, né, que são compartilhadas. Isso são compradas por várias pessoas, seria mais ou menos assim? É que, na verdade, a ideia inicial foi de construção de cabanas para locação. Aí que nós começamos a construir a primeira, que é a pirâmide de vidro, e daí agora que nós viemos com um projeto de expansão. Vocês têm fotos aí? Sim. Sim. Que eu vou- Depois a gente compartilha Vamos também nas até pro nossas pessoal redes ir, sociais. Viu? Exato. Mas tá no Note? Tem no Instagram. Mas depois a gente pega Ah, e compartilha, é? Eduardo. Porque Então- senão a gente pega essas fotos aqui e compartilha nas nossas redes Até sociais para o pro pessoal poder- entender o que nós estamos falando, né? É. Exatamente. Então, vai ficar desde o vai ficar o link princípio, aí, né? pessoal. A gente sempre trabalhei, como o Félix também trabalhou desde novo, 14, 15 anos, a gente trabalha desde jovens, e CLT. E a minha primeira experiência com empreendedorismo foi durante a faculdade, de Letras, ali em Cerro Largo, a UFFS, que é a Universidade Federal, né? E foi um salão de beleza. Eu trabalhava com a área de beleza, eu fui para lá, os meus avós me ajudaram a montar um espaço e eu atendia colegas, enfim, da faculdade. Foi a minha primeira experiência com empreendedorismo. Já teve uma experiência ali. E o que tu achou da primeira experiência antes de começar? Não ficou bom isso, dá para cortar? Não, mas não te preocupa. Porque, na verdade, não foi a minha primeira experiência. A minha primeira experiência foi quando eu comecei a fazer unha a domicílio. Eu fui jovem aprendiz com os meus 14 anos, daí a minha primeira experiência com empreendedorismo foi essa, né? Foi a primeira vez que eu empreendi. Eu fazia a unha a domicílio, eu lembro perfeitamente, com uma maletinha indo de casa em casa. Após isso, eu vi uma vaga de emprego no salão de beleza, eu fui, trabalhei até dos meus 14, 17 anos nesse salão de beleza. Quanto a isso, eu também trabalhei em outros lugares, trabalhava manhã, tarde e noite, e daí, assim, eu expandi, teve o salão em Cerro Largo durante a faculdade, que era a forma como eu me mantinha. Daí veio a pandemia, tranquei, daí voltei para a cidade e... Pois é, e tu, Félix, teve alguma coisa de experiência como ela, de empreendedorismo, ou também só foi na parte de CLT? Nós tive com ela no Saborito dos Congelados. Mas tu já vem de uma Antes, família trabalhava na empresa da minha família, de mecânica pesada. De caminhões? Caminhão, mas é voltado à bomba diesel. Mais trator, essas coisas. Aí comecei a faculdade, fui embora para Cerro Largo. Daí fazia integral lá e trabalhava de garçom também. À noite ou em eventos, finais de semana, nas férias. Aí depois que voltamos a São Luís, que daí surgiu, né, daí, os durante a congelados. pandemia, quando a faculdade estava trancada, que a gente retornou para a cidade, eu trabalhava num salão, daí como CLT, retornei para outro salão na cidade. E a gente, né, também foi... a gente queria uma renda extra. Sim. Todo mundo quer uma renda extra, né, cara? Que coisa boa E a gente isso. começou, o Félix é muito bom, assim, na cozinha e etc. A gente começou a vender lasanha congelada e mini pizza.
E foi algo assim que estourou, Saborito Congelado, era o nome. Saborito? Aham. E eu com a habilidade das redes sociais, né? Não trabalhava ainda na época com marketing digital, mas sempre gostei. E comecei a divulgar, etc, nas redes. E a gente ia, assim, domingo a gente começava a entregar, né? 9 horas da manhã e parava 4 horas da tarde. Pô, coisa Cara, boa. Sim, mas isso tinha é- bastante demanda. É sensacional, Pois é. Eduardo. Isso eu creio que não é, são poucas as pessoas que têm esse tipo de atitude, e a gente acaba tentando achar algo que nos complemente, né? E porque normalmente tu trabalha ali, vai 8 horas por dia. Vai pra casa e não quer saber de mais Nossa nada. senhora. E tu viver disso, né? Vocês, vamos dizer, tu faz comida, então, tipo, acaba tu unindo o útil ao agradável, gostando de fazer isso, né? E isso tá na veia de quem empreende, cara. Não, e eu acho, Luiz, que isso aí deveria ser exemplo, cara, pra muita gente aí. Exato. Que Né? às vezes Vai diz que procurar- não tem emprego, não tem, Mas não eu acho- consegue fazer nada. eu Então, acho- tipo, mas eu acho isso- que por trás disso tá só a atitude. Exatamente. De você querer fazer. Porque achar desculpa, cara, todo mundo acha. Todo Isso mundo é acha. algo que eu sempre falo, que se algum dia der tudo errado, algo que eu nunca vou ficar sem trabalhar. Eu posso não Exato. ter um emprego, Perfeito. mas eu vou ter um trabalho, porque tem Exatamente. muitas formas de tu ganhar o teu pão de cada dia, né? Tem. Só que daí o que acontece? Às vezes o pessoal é muito acomodado, né, cara? O pessoal quer prosperar, quer ganhar dinheiro, mas não faz nada. Exato. E vai esperar cair do céu, não vai cair. Então tem que dar os parabéns pra esse casal aí, Com né, certeza. E tu tem um exemplo, né, Eduardo? Como eles começaram cedo, tem hoje teu menino com quantos anos? Luiz? Eduardo? Tem o Vitor, com 13 anos. Isso é iniciativa dele. Ele sai todo dia vender docinho na rua, Exato. né? Então hoje ele vende aí 30, 35 docinhos todos os dias, né? Então, isso aí que o Luiz comentou, eu acho que é uma coisa importante, porque hoje os pais e as escolas deveriam estar orientando os alunos, estar orientando os filhos, Exato. talvez para começar a trabalhar mais cedo, Sim. né? Não no sentido de explorar, mas no sentido dele saber administrar o dinheiro, saber de onde veio o dinheiro, para que serve o dinheiro, e ter uma mentalidade Claro, diferente, sim. né, Luiz? E até porque, digamos, tu é formado em letras. Não. Em letras, em pedagogia, que é Não, pedagogia. sou formada no curso normal, magistério. Magistério. Uhum, o sonho da minha avó é que eu fosse professora. Exatamente, porque é isso que eu ia te perguntar. É sobre sonho de alguém que tu fez. E exatamente. Então, muitas vezes, as pessoas acabam vivendo o sonho dos outros. Não E, acabam... acabam se frustrando no meio do caminho, cara. Tal. E assim, essa dúvida que com certeza vocês mais jovens, com a idade que vocês têm, eu comecei a empreender com 26 anos, então, tipo assim, comecei antes disso, né? Mas realmente é aquela dúvida, aquela incerteza, e é isso que tem que movimentar nós. Porque muitas vezes a gente o que faz? Vive o sonho dos outros. Sim. Né? Vive o sonho de alguém. E, cara, também aquela coisa assim, se tá bom para ti, tá tudo certo. Né? Não é isso que vai fazer. Agora, a gente precisa buscar o nosso resultado. E parabéns por vocês terem passado por tudo isso e estar hoje empreendendo de maneira totalmente diferente. Algo que aqui para nós algo bem inovador, né, Luiz? É bem Algo inovador. inovador. Até, se vocês puderem explicar um pouquinho Isso. mais como funciona essa multipropriedade de Como vocês. que vocês começaram isso? Realmente explicar para o pessoal da onde que veio, aí, como tu disse, veio da tua ideia, mas tentar trazer mais a fundo isso. Como vocês começaram com uma cabana, com 5, com 10 cabanas. Com Terreno próprio? Isso, Como que foi essa... Conta essa experiência para nós aí, que eu acho que vai ser engrandecedora para todo mundo, né, Luiz? Exato. Vai, que é contigo. A Stone, primeiramente, né? Tá, e por que Stone Cabanas? Stone, a tradução do inglês para o português é pedra. E simboliza a paisagem local de Porto Xavier, que não sei se vocês conhecem lá. sim. É Muito bastante bonito. pedra, é algo que não tem lavoura, né? Tem gado, enfim, porque tem muita pedra. O solo é muita pedra, laje. E também simboliza o nosso esforço, porque a gente comprou essa propriedade que estava parada há mais de 10 anos. Então a gente teve que juntar muita pedra para Olha aí, ó. construir. Até o secretário do turismo, né? Ele passou para nós que acreditam que antigamente lá era algo que tinha um local de vulcão. Que, por exemplo, assim, a terra, ela não é vermelha, ela é preta, entendeu? E aí tem muita pedra e tem muitas montanhas por lá, né? Daí, Tá, mas viu, fica pertinho da cidade? É mais 10 retirado? quilômetros. 10 quilômetros antes antes da de cidade. chegar em Porto Antes Xavier. de chegar em Porto Xavier. Sim. E é algo com a paisagem totalmente diferente, né? Quando nós fomos procurar os terrenos, nós pesquisemos bastante, visitemos locais, só que ao nosso redor ali, pegar São Luís, São Borja, aqui Santo Ângelo,
é algo muito de lavoura, né? É muita terra vermelha, é pouca paisagem. Aí tu chegando lá já muda completamente a paisagem, já não tem lavoura, é mais campo, é gado, é montanha, é totalmente diferente É mais propício ao turismo, né? E é um lugar que tem que passar uma paz, tem que passar uma tranquilidade, porque tu vai lá para descansar. Sim. E a divisa Até pro rio, algo- não? Não. Ah, não é divisa. Nossa, Divisa não. para montanha? Ou não? É? Ela, Essa como é mais vidro, é camuflada, mato. né? É muito entendi. mato porque tem que ter essa privacidade, né? Não é exposto à rua. Até as pessoas perguntam bastante Ah, sobre. mas ela é toda aberta? É tudo vidro transparente, É vidro transparente. Essa sim. mas aí tem cortina ao redor? Não Tem. tem? Aham, se quiser fechar, tem cortina. Mas no projeto tem algumas próximas, né, com paisagem daí. Lá onde nós temos a nossa área é na secção de alta, em Porto Xavier. É um dos pontos mais altos lá da região. Tu só sobe, no que tu parou de subir, tu chegou lá. Chegou. É. Aí só que, por exemplo, tem áreas que é mais plana, que daí tu não tem a visão, e mais ao redor da propriedade tu tem bastante visão na parte de baixo. Tá, e a ideia de vocês é fazer mais cabanas nesse local mesmo? Sim, explicar? então, né, a gente sempre teve essa veia de empreendedor em outros segmentos, enfim, e sempre buscando algo lucrativo e com alta demanda. E a gente gosta bastante de viajar, de ter experiências diferentes. Em uma dessas nossas viagens que a gente se hospedou em uma cabana na região central, também foi ideia do Félix, ele disse assim, a gente podia fazer uma cabana assim lá na nossa região. A gente não tinha o conhecimento que em Porto Rever tem mais cabanas, nós não somos os únicos lá, tem outras cabanas, né? E quando a gente decidiu, então, que iria construir, a gente começou essa busca e escolheu o Porto Xavier por cenário. E quando a gente descobriu que tinha outras cabanas de madeira, enfim, que a ideia inicial era ter construído um chalé tradicional de madeira, a gente tem que fazer algo diferente para se destacar. Daí veio a ideia de fazer a pirâmide de vidro, porque daí a gente também viu na rede social, a gente foi, se hospedou em outra pirâmide de vidro. Nós somos a terceira pirâmide do Brasil, inteiramente de vidro. Temos outra em Itara, Santa Maria, e uma em Campinas, em São Paulo. Daí, então, a gente trouxe... Tudo uma longe da outra. Né? Quantos metros quadrados? O que? A cabana. A cabana. A cabana? Ah, não sei te dizer. Mas só o deck tem 150 metros quadrados. Ah, é grande. Só então o deck baita livre. espaço. Aí a cabana em si, quarto, ela é 4,5 metros por 4,5 metros. Então, Aí daí tem a área de gourmet ali, que é cozinha, churrasqueira, tem televisão, bancada, banheiro. Ali é uns 3,80 por 6 metros. Aí tem mais a área de piscina também. E o cinema ao ar livre, né? É. Pô, completo coisa, né? cara, irmão? e Deve vocês ser têm muito restaurante, bonito. tipo assim, algo que A o gente pessoal tem possa almoçar? parceiros. Ah, tem parceiros. Tem aí. parceiros que entregam no local. Entendi. Tá, mas a cabana de vidro é só o quarto, é isso? Isso, a pirâmide de vidro, ela é o dormitório. Ah, ele é só Ela o tem quarto. a cama, TV e tem a banheira de hidromassagem. Vou ter uma banheira também? Chique, show, cara. Muito Experiência bom. completa. Então, o pessoal dormir dentro da pirâmide. Dormir, digamos, banho- olhando as estrelas Olha aí, ó. adormecer, olhando as estrelas e acordar com os primeiros raios de sol. Então, banheiro, cozinha na cabana de madeira, é isso? Não, é Não. do lado. É Do- tudo isso, do lado, né? Do lado da devida. Mas isso. não é de madeira, é- é tijolo à vista. É É, de tijolo? rústica. Ah, eu achei que era rústica de madeira. Não, é tijolo à vista. Muito bem. Viu, cara. mas assim, para quem vê, parece que vocês começaram bombando já. Eu queria saber mais do que vocês sofreram, do momento. Da parte lá. ruim do negócio. Porque, com certeza, vocês passaram por perrengue. Quanto Várias. tempo? É muito berrenho. Queremos saber um pouco dessa parte, quanto tempo vocês lutaram para conseguir isso, quanto tempo que vocês conseguiram erguer a primeira cabana, como que... Quanto tempo já existe? A Stone, como eu digo, ela surgiu em 2022, da vontade, né, de Depois do construir. Covid? Durante, ali, Uhum. Mas ela foi inaugurada agora em junho de 2024. Né? Ano passado, faz pouquinho tempo. Faz pouco tempo. Então, foi todo esse processo. A gente, condição financeira, erguer, né, o capital. E quando a gente comprou lá, a gente não sabia que tinha que fazer inventário. Quem vendeu para nós não nos Também não passou essa sabia. questão, também não sabia. Então, Aí ficou só quase aí um ano, né? trancou, deu uns 9 meses só Ah. o inventário para Tem a liberar. liberação. E nós querendo já comprar, construir. E daí com todo esse processo nós não temos muito conhecimento. Aí nós esperamos, não, vamos esperar quando liberar a matrícula, tiver no nosso nome, Tiver ok, aí faz. nós vamos construir. Aí liberou a matrícula, né?
Aí nós fomos ver, não tinha água, não tinha luz. Puxa Fazia vida. 10 ou 13 anos que o terreno tava parado. Tudo virado em mato. Aí no começo nós ia lá, né? Nós limpava, acampava. Vocês mesmos? Gerador. Os primeiros dias era o sonho, né? O local. Aí depois foi demorando, aí nós deu uma Desistimos. desanimada, não É. fomos mais. Aí depois quando liberou, nós começamos todas a limpeza de novo. Então, mas vocês dois E fizeram assim- toda a limpeza do local ou não? A Botava básica, sim. Sim. Do nós e os familiares, né? Sim, todo mundo Ia ajudando. Que todo abraçaram a mundo, ideia, é. que estavam junto. Cara, Cara, mas isso é sensacional. importante. Chamavam né, cara? nós de louco, mas a Tava maioria ajudando, ia junto, né? contava junto. Isso é normal, isso é É, normal. quando a gente chegou pra nossa família e disse que a gente ia construir uma cabana, foi o comentário, né, da família. A minha avó, ai, por que vocês não compram uma casa pra vocês? Porque vocês vão investir, só que... Gastar esse dinheiro. Vocês devem ter esse conhecimento, né, do que tu construir uma casa, quem sabe tu gasta tanto quanto ou Sim, até mais, exato. e o valor de locação não chega ao mesmo rendimento, mais, né, do que uma Sim. cabana. É só mais uma casa, né? Não é uma coisa diferente. Vocês fizeram na região uma coisa totalmente diferente. Exato. Claro. Já conhece lá, Luiz? É isso. Não, um deles eu, Eu não estou conheço. esperando o convite para ir lá, Luiz. Pois é, mas será que vão ser convidados? Acho que vamos. Providenciar. Tá bom. Acho que vão ser Então, convidados. tipo, isso realmente, esse sofrimento que vocês passam, com certeza a maioria de quem empreende passa por isso. Sim. Mas, E isso viu? é uma história que às vezes a gente precisa compartilhar, porque hoje é bonito, com certeza, chegar lá, ver tudo aquilo lá bonito, erguido, mas e quanto o casal sofreu? O processo ninguém vê, né, cara? Ninguém, porque hoje é fácil dar tapinha nas costas e dizer, "Bah, Parabéns." que bom, cara, tu conseguiu. É verdade. Mas Bem e, assim. e enquanto vocês estão vivendo esse processo, como vocês falaram, na pandemia saíram os dois, deu vontade de desistir. Cara, por quê? Tu não tem apoio, tu não tem ajuda, às vezes, de financeira. Né? Então, essas dificuldades, e aí quem tem que correr de atrás é a pessoa que está querendo empreender. Né? Precisa botar a mão. As pessoas Antes dizem, de vocês são corajosos, e realmente, né? Não, acho que algo são empreendedores, né, Luiz? Eu acho que essa é a palavra correta. O próprio secretário do turismo, ele diz que quem conhece lá a área, que é conhecido como Campininha, não diria que teria algo tão, né, inusitado, tão bonito e com tantas visitas pelo local, porque o local não é o cenário mais bonito. Teria outras regiões para ser explorada. Que legal. E ali chamou muita atenção também, né? Deu muito o Quando que falar na nós cidade. começamos a construir, por exemplo, nós não pedimos apoio à prefeitura, alguma coisa, nós não sabia como funcionava ali em Porto Xavier. Vocês não chegaram a conversar com empresários da cidade ou da região para Não, trocar ideia? ali Nada? não. Nós só fizemos pesquisa de mercado em outras cabanas para ver as locação e tudo mais, como é que estava fluindo. Porque, por exemplo, hoje lá tem cabana com mais de 3 anos e o funcionamento tá ótimo. De tipo, domingo a domingo. locações sempre cheias. É mesmo? Tipo, foi assim que nós vamos fazendo a pesquisa e E acreditando. E tu vê como o pessoal vai buscando alternativas diferentes, né? Se tu for ver, há um tempo atrás, todo mundo ia pra praia, né? Sim. Só queria saber de praia, agitação e coisa e tal. E tu vê como a coisa vai evoluindo, né? E que bom. Hoje o pessoal procura talvez uma cabana diferente sossego lá. para passar um final de semana, 5 dias, 10 dias e sair daquele Egito, né? Eu acho Sim. que é o que vocês Tem- Quase agora até uma tem uma pergunta. reportagem que eu divulguei há um tempo atrás nas redes sociais. Agora me falha qual foi o jornal, mas era um jornal bem, bem conceituado, conhecido. E que colocou uma pesquisa que após a pandemia aumentou em 700% as pesquisas por lugares isolados no Airbnb. Tu viu só? Cara, Buscas e é por cabana. sensacional hoje o aplicativo trabalhando a favor disso, né? Isso Sim. com certeza, vocês trabalham a partir disso, porque se tu parar para olhar antes da pandemia, eu acho que isso não tinha essa procura, né? Dessas pessoas, de enxergar o mundo de outra maneira, de querer viver um momento desses, de querer estar junto com o casal. Isso eu acho que é uma diferença. Mas o que eu queria ver é a parte, digamos, que vocês, do apoio lá. O município ajudou vocês? Muito. né? Sim. Gente, Eles foram atrás de nós quando descobriram que nós estávamos construindo. Aí foi prefeito, vice-prefeito, né? O Secretário de Turismo. secretário do turismo. Que legal. Tanto que a gente tava limpando o terreno, juntando pedra e limpando com roçadeira, né? É. Manual, na mão, assim, foi mais de um mês para conseguir fazer uma estrada na propriedade, que era muito mato, muita vassoura, porque tava muito tempo parado. E lá o serviço não rendia, porque tu tinha que juntar Tudo muita manual. pedra para poder passar, a roçadeira não aguentava, né? E daí, quando foi a prefeitura lá, eles nos cederam máquina, né? Foi E tudo tudo o que precisasse, eles iam apoiar. A estrada reformaram. Ali
botaram um cascalho, tudo, cascalharam a estrada. Qual a distância que dá do asfalto até acabar? Dá 4 quilômetros. 4 quilômetros. Estrada de chão daí. Deixa E hoje, bem com isolado certeza, é mesmo, bem né? cuidado. Sim. Sempre foi lá. Ele sempre... Claro, às vezes tem alguma coisinha que outra, mas eu vendo perto de outras cidades, por exemplo, São Luís, comparação, lá sempre tá bem boas estradas. Cara, isso é outra coisa, né, Eduardo? Que a gente precisa olhar muitas vezes, que é o apoio. Muitas vezes a gente tem o apoio, mas a gente não procura ajuda, né? Sim. Então, vou fazer e vou. Então, tipo, mas a gente pode ter pessoas que nos apoiam, como pode ter a comunidade, ou até mesmo Comunidade. o próprio governo. O governo, prefeitura, o município, eu acho que deve ajudar, porque isso valoriza o empreendimento da pessoa, mas vai ajudar e vai agregar muito valor e receita para o município também, né? Exatamente. Sim. O município vai começar a ficar em evidência Total. na região, nas pesquisas. Exatamente. E outra coisa que até nós estávamos falando antes, que é a procura aumentou. Como que tu vê o trabalho do marketing hoje, para não só para o negócio de vocês, o trabalho para todas as empresas, como que tu vê esse olhar aí? Que tu é um profissional? Indispensável. Né? Se a tua empresa não está no digital, praticamente ela não existe. Explica mais. Principalmente após a pandemia, né? Empresas que não estavam no digital tiveram que se descobrir, se reinventar e entrar para o mercado digital. Porque era a única forma que tu tinha para vender. E cada dia está mais forte. É a tua vitrine. Dificilmente as pessoas hoje em dia saem da casa para comprar, para passar numa loja, para olhar um produto. Elas Mas estão o que ali, que é online. no sentido assim, estar no digital? Se eu não vendo se eu não vendo, eu vendo como vocês vendem o espaço. Como é estar no digital? O que que vocês mostram? O que que tem que ser mostrado? O que que a pessoa que está nos assistindo e hoje não consegue... eu tenho um produto. Tá, mas vamos... eu vou isso. anunciar, eu Vamos anuncio... pra linha do produto que é mais isso, fácil. se eu pegar o produto aqui, eu quero anunciar esse produto. É eu realmente anunciar esse produto nas redes sociais e ele ficar aparecendo? Não. O que que Tem que é? tirar foto. Exato. Tudo depende do segmento. Mas aí tá um erro das pessoas, que as pessoas acham que basta tu ter uma conta e tu tirar uma foto do teu copo e colocar o valor, que é isso que vai vender, mas não é isso que vai vender. É a tua comunicação, né? Tu ter um briefing bem feito, uma definição de persona, quem é a representação do teu cliente, para te saber como que tu vai se comunicar, como que tu vai abordar, e principalmente uma conexão humanizada. As pessoas se conectam com pessoas. Então, tu mostrar quem está por trás da marca, algo para nós lá, exemplo, para a Stone, para vender o nosso produto, nosso serviço, é focado em experiência, né? Qual é a tua experiência em estar naquele local? Então, Que tem legal. que saber qual é o teu segmento. Não teu... é simplesmente tirar uma foto e postar. Postar Eduardo. produto, eu tô porque daí- vendendo. Viu? Mas hoje todo mundo quer ir pro digital, né? Todo mundo fala em digital. Mas aí tu comentou agora que se tu não tá no digital, tua empresa não existe, né? Mas e aquela experiência de tu ter uma loja física e tu, sei lá, tu quer pegar um telefone hoje na mão, tu quer experimentar o iPhone 16. Eu vou comprar, mas será que ele é rápido? Será que ele é bom? Tu não acha interessante tu ter a loja física e ter o digital? Por quê? Porque na loja física o pessoal vai ter experiência. Depois o pessoal pode ir e comprar na tua loja, na tua loja online, que é mais barato do que no físico. Eu não digo que não precisa existir uma loja física, mas a tua loja Tem que física tem que participar. estar no digital. O físico tem que estar no digital. Ambos, os dois caminham juntos. Não precisa, às vezes, nem estar vendendo o produto lá, mas fortificando a marca, falando Sim. sobre o que faz, sobre o serviço que faz, né? É que Interessante. aquele velho ditado, quem não é visto não é lembrado. Não. E hoje em dia o meio de comunicação mais rápido, que tem mais consumo, é a rede social, é a internet, né? Dificilmente tu vê alguém lendo um jornal, escutando uma rádio. As pessoas estão Mas no tu vê digital. como rádio, jornal, isso daqui um dia não vai mais existir? Posso estar enganado? Eu acho que ele vai ser. Mas e o jornal? Mas vamos dizer que a rádio sim. Mas o jornal físico. Quantas pessoas tu conhece hoje que lê jornal? É difícil, né? Agora o celular, as Vários pessoas pararam já, comem né? com o celular na mão, É, vão no banheiro com o exatamente. celular na mão. Então, tipo, eu acho que para eles até é bom, porque eles diminuíram o custo, Eduardo. Diminui o custo. Porque mas se eu pegar aí hoje e olhar mas vão ter que ir pro 0 hora, digital. eu consigo ir pro digital. Vão ter que Exatamente, se pro digital vão tem ter que se adaptar aí pro digital. É nesse sentido que eu me refiro Entendi, em perfeito. estar presente no digital. E hoje o empresário, quem empreende, ele tem que ter do faturamento dele separado algo Uma porcentagem? pro marketing? Vocês têm isso lá? Vocês investem nessa forma ou tipo vocês trabalham de alguma maneira diferente?
Tipo, alguma porcentagem, 2% do faturamento das cabanas é investido em marketing. Ou algo Como vocês trabalham essa margem, sabe? Tem a taxa de... É, deve ser a taxa depende, de para funcionamento. multipropriedade sim, É. né? Já está incluso. Não, mas exemplo agora, para nós, a gente não tem Não um se- pagamento, porque sou eu Mas mesma que é faço. ela que faz o marketing, né? Não, mas você faz Sim. o marketing, mas Mas para uma isso empresa tem de um fora. custo, digamos, para patrocinar, para você ir lá impulsionar Sim, para tráfego pago. Isso, exatamente. Hoje a gente não separa valor, a gente não tem feito tráfego pago para Stone, tá? A gente faz agora para multipropriedade. No início a gente já fez para Stone, mas hoje, graças a Deus, assim, não é algo que a gente está precisando, porque a gente tem Entendi. uma alta demanda, sempre 1,5 mês para frente de Já tá lotação. antecipado. Mas no começo foi importante, né? no início foi porque importante. ninguém Tem conhecia, divulgação, não as tinha pessoas ficaram seguidor, conhecendo. não tinha nada o Instagram. Mas eu acho que a maior propaganda que vocês têm hoje é o pessoal que faz a locação, tira uma foto, grava um vídeo e posta, né? Exatamente, é. Eu acho que esse é o diferencial. Tanto que trabalhamos com Prova social, influenciadores, né? também. É. Prova social. Isso é um Influenciador gatilho deve fazer muito. mental bem forte, é algo que eu sempre também gosto de falar para os clientes de marketing digital. As pessoas, elas compram muito mais pela opinião de terceiro do que qualquer outra propaganda que tu faça. Total. Exemplo, vocês mesmos, se vão comprar algum produto no Mercado Livre, Pode dar uma enfim, pesquisada nos vocês vão comentários, pesquisar olhar o os comentários. comentário. Então, isso é um dos gatilhos mais fortes. É o que mais vende. Tá, então hoje, como tu tá à frente da loja de marketing, né? Agência. Da agência de marketing, fala um pouco mais. Né, Luiz? Acho que é importante nós abordar um pouco do marketing digital, qual a evolução, qual é o benefício para as empresas. Tu não acha? Porque eu penso assim, o marketing está muito interligado. Eu tenho uma curiosidade antes de nós fazer essa, para vocês explicar para nós, porque tu disse, a ideia não veio de agora de multipropriedade. De Gramado foi que vocês foram? Não, Santa Maria? Não. Multipropriedade veio Não, é A o que a última gente foi em teve, o Balneário, convite foi né? em Balneário. Balneário. Para quem, porque tipo, eu quero participar da multipropriedade, como funciona? O que eu preciso? Como que eu compro, o que eu pago, o que eu faço? Vocês conseguem passar isso para nós? A multipropriedade é uma tendência, né? Já existe há mais de 50 anos em outros países, mas desde 2018 ela é regulamentada aqui no Brasil, que tem uma lei que rege ela, né? E ela está crescente em todo o Brasil, em grandes centros como Gramado, Santa Catarina, resorts, enfim. E a gente trouxe esse conceito para a região das Missões. Então, para te ser... é uma economia compartilhada. Exemplo, diferente dos imóveis tradicionais, se que tu compra, paga um valor bem alto e fica um imóvel de férias fechado o ano todo, Soleto lá parado. juntando pó, com a multipropriedade tu vai ter um custo bem menor e tu tá sempre tranquilo, tu não tem aquela preocupação, tá sempre pronta te esperando. A gente faz toda a manutenção, gestão. E, além disso, nos dias que tu não vai utilizar, tu pode colocar ela para locação, né? E ter uma renda a partir Mas daí disso. eu compro uma cota, então. Isso, tu compra uma fração. Eu quero comprar 5% do local lá, eu tenho direito a 5%, tipo, dos 65 dias do ano, eu vou ter... Uma fração, a gente tem duas modalidades, né? E nós disponibilizamos também apenas 80% de cada cabana. Por exemplo, 20% vai ficar com nós, que é para ter o nosso rendimento também. Exato. E poder manter ele, né? E o pessoal, tipo, para mostrar que nós não vamos abandonar o investimento. Entendi. Que nós vamos, digamos assim, todos estar no mesmo barco. Aí nós temos, né, duas opções de frações, que seria a cabana pirâmide. Projeto já existente, É. que é um diferencial também, porque tem muito preconceitos com a multipropriedade, né? Tem muitas vantagens, mas também tem muitos preconceitos. Tá, mas quais seriam as vantagens de tu ter uma multipropriedade? Economia compartilhada, tranquilidade. Tá, mas aí hoje, se eu vou querer ter uma fração lá da cabana, certo? Eu vou pagar um determinado valor, vocês podem falar os valores ou não? Sim. aham. Quais seriam os valores hoje para ter uma fração da que cabana? São duas modalidades diferentes, Isso. tá? A gente tem uma modalidade que é um dos diferenciais, como eu estava dizendo, que é a cabana já existente, que muitas empresas elas vendem apenas a entrega futura, só na planta, né? Entendi. Te mostra o projeto, tu investe, depois de tantos anos tu vai ter o teu investimento vai ter... Então, a gente já tem essa primeira opção, que é a cabana que já está construída em funcionamento, que é para investimento.
que uma fração, ela te dá equivalente a 4% do nosso faturamento líquido. Tá? Essa é mais focada para investimento e ela tem um contrato de 20 anos, né? Essa seria por contrato de 20 anos. Por exemplo, assim, cada fração equivale a um valor de R$29 mil. Você quer me comprar uma fração, uma cota, R$29 mil. Aí você vai ter um rendimento sobre o nosso rendimento líquido, que seria 4%. Por exemplo, se você atualmente, agora esse ano, nós temos locações 100% Locado. 100% locado. Hoje, se você investir os 29 mil em uma fração, vai estar te dando um rendimento de 2% Ao mês. Esse valor de 29. No primeiro ano. Chega um pouquinho mais, dá. 2% daria 580, ele está chegando a R$585. Aí, isso seria no primeiro ano. Por que no primeiro ano? Porque como é aluguel, tem a taxa de aumento segundo o IPCA. Então, Aí, todo então, ano tem um reajuste do Todo aluguel. ano tem o reajuste. Aí, digamos, lá no 20º ano, o teu lucro vai estar em 5,16%. Teu rendimento. Ou seja, tu vai ter um rendimento lá no último ano de líquido, né? Sim. De até R$1.450. O que eu digo até porque é o máximo, né? Com 100% de ocupação, Com como a 100% gente de vem locação. trabalhando hoje em dia. Tá, vocês comentaram antes que vocês já têm a agenda de vocês lá da cabana futura para até 40, já está 45 dias para frente, já está alocado, é isso? Isso, Não, é essa uma é a média. que nós temos hoje, É uma média, assim, de um mês e meio, sempre De espera. de Por exemplo, espera. assim, tu pegar 2 meses pra frente, né? Que nem tu conferiu agora, digamos, esse mês tá bem dizer cheio. E pra abril Março tem... agora já tá esgotado. E daí, mês que vem tem... Abril a gente já tem umas 14 14 datas vaga. reservadas, É. entendeu? Que Daí, loucura, né, exemplo, cara? pra junho, ali na Semana dos Namorados, Mais dia 12, que é uma quinta, já tá alocado. Antes, que eu, se eu não me engano, dia 7, no sábado, tá alocado. Dia 13, na sexta, tá alocado. Dia 14, sábado, tá alocado. E sábado disponível, a gente só tem um pra junho, dia 28 de junho. O resto sábado todos é o esgotados. Mais procurado. requisitado. Mais procurado. É, Qual é Mas hoje até de segunda aluga, então, tipo... De domingo a domingo. é. Todos os Não, é dias. todos os dias tá alocado, desde que... qual é o valor da diária? Hoje, tá finais de semana e feriado e em dias de semana. E O valor da esses diária. Preços, esses parâmetros, de onde saiu? Isso é outra Também, coisa de que... pesquisa. De pesquisa, mas nas cabanas centrais, né? Se tu vai pegar ali a nossa concorrência em Porto Xavier, Mas vocês não têm concorrência, na verdade, porque não tem nenhuma igual de não vocês. tem nenhuma igual, Né? É algo Diferencial. diferente. Vocês oferecem um Então, serviço, um produto estão diferente. no mesmo segmento, porém, é outro produto. É que eu não vejo concorrência para esse produto de vocês. Isso é algo também que as pessoas nos diziam, ai, que caro. Algumas pessoas nos diziam, né? Quem que vai Mas pagar? a gente tava Essa- confiante sobre a nossa entrega, sobre a nossa qualidade. Nunca baixaram o preço. Não. Não. Assim, raramente quando tem alguma desistência. O que acontece das Sim, pessoas pra se gente prolongar porque querem reservar a data, chegar no dia e não conseguir. Só que a gente cobra 50% do valor para fazer a reserva. Chegou no dia, tu não pode ir, tu perdeu aquele 50%. Então a gente já tem essa margem de 50% para conseguir dar um descontinho na rede Depois, social para alocar no mesmo dia, porque é difícil também quem consegue ir no mesmo dia, né? Claro. Então só nesses casos, mas a gente nunca fez Tá, mas promoção. E depois de 20 anos? Aí... Terminou o contrato. Termina o contrato. Ela é uma forma de investimento, porque os teus 20, Mas- os 29... É que assim, uma coisa que eu gosto de frisar, por exemplo, assim, ó, tem muitas pessoas que gostam, investem em banco. Tipo, por exemplo, assim, o menor rendimento ali é poupança. Tem gente que guarda dinheiro na poupança, rende 0,6 ao mês. Ainda tem. Aí, por exemplo, tu vai pegar um investimento bancário ali que vai te render um retorno melhor. Tu pega a LCI, LCA, que daí não paga imposto de renda e tudo mais. Aí tu consegue chegar, digamos assim, a um retorno líquido de 1% ao mês do teu dinheiro. Então, por exemplo, se tu botar teus 29 mil no banco, retorno a 1%, tu vai ter um retorno, digamos ali, no primeiro mês de R$290. Aí, claro, trabalha com juro composto, Sim. né? Aí Vai vai dar uma bola de a tendência aumentando. Por exemplo, se tu fazer um cálculo assim numa calculadora de juro composto, R$29 mil, aplicou no LCI a 1%, no trajeto dos 20 anos, lá no final tu vai ter um montante de 322 mil, certo? Certo. Aí, por exemplo, se tu comprar uma fração com nós,
Ali as diárias hoje vai estar te dando um rendimento inicial ali de R$ 585 e futuramente vai poder ultrapassar R$ 1.400. Tu fazendo uma média, tu vai ter um rendimento mensal de aproximadamente R$ 1.015, falando com a taxa de locação 100%, um ápice do rendimento, certo? E tu aplicando esses 1.015 na mesma aplicação que tu faria no banco sobre o LCI ou LCA, só que sem tu botar os 29 mil de entrada. Só com o retorno só, do investimento só da os cabana. mensal. Isso. Só o teu retorno mensal aplicar mês a mês. Em 20 anos, tu consegue ultrapassar R$ 1 milhão. No mesmo prazo. Descontando teus Aí, 29 mil que tu Sim, investiu. aham. Só que daí, claro, mas nós estamos falando de um máximo taxa de locação. Aí, por exemplo, assim, ó, algo que eu acho que é impossível acontecer. Baixar as reservas para 50%. Tá, mas baixou 50% as reservas. Foi locado só a metade 500 mil. dos dias. Tá com 500 mil na mão? Dá 500 mil. Exatamente. Ainda é mais do que Mas qualquer aplicar coisa os teus de 29 mil reais. Aí tu, por exemplo, tu pensa assim, ó, hoje uma pessoa, tem 40 anos, tem 29 mil reais. Aplica com nós, compra uma fração, em 20 anos ela vai ter, no mínimo, 500 mil na conta. Claro, cara- guardando. Aí esses 500 mil, de juro a 1%, tem uma aposentadoria de 5 mil reais. E os teus 500 mil lá parado. Então, essa é a Capital. primeira opção que a gente É tem. algo assim que é algo bem focado rentável, para né? investimento, tá? Que é a pirâmide de vidro já existente. Daí a gente tem outra modalidade, que é o nosso lançamento, que é a Cabana Invisível. A Cabana Invisível também é um projeto inovador. Vai ser a primeira cabana neste formato do Rio Grande do Sul. A gente tem outra parecida, né? Com a qual a gente se espelhou em Belo Horizonte. Então, Vocês lá já em Minas foram lá? Gerais. Não ainda, Só mas... online. Mas estamos com projetos de conhecer também. Essa cabana invisível, ela então também é toda de vidro. O diferencial dela é que ela é espelhada. Então, quem está de fora não enxerga para dentro. Quem está dentro enxerga para fora. E como ela é toda cercada de mata, ela dá a impressão que tu está camuflado na natureza. E ela tem um teto solar que tu abre para olhar as estrelas também. E é a mesma, vai funcionar da mesma forma? Não. Daí essa é totalmente multipropriedade. Tu compra uma fração que te dá direito a 14 dias no ano. Vamos deixar o pessoal na curiosidade, depois nós vamos botar o... Muda pra essa aqui, Matheus. ó. Acho que não vai pegar, Luiz. Tenta ver se foca aí. Só para o pessoal Essa entender. daqui, não, só... Tá A do focando convidado aqui, aqui, Matheus. Não, olha lá. Aí. A do convidado. Só para o pessoal entender do que nós estamos falando. Essa é invisível, né? essa é Ela fica- invisível. Essa daqui vocês Ela é vão toda trazer. espelhada ao redor. Aí Não tu aparece? chegando Depois nela, bota a o foto. espelho tá refletindo o mato e tu não... É Já como não se ela fosse aparece. invisível à natureza, Entendi. camuflada. Mas que coisa diferente, né, cara? Cara, é sensacional. Projeto top, né? Muito bom. E todas são cabanas luxuosas, né? Tipo, todas De vão alto ter, padrão. Entendi. banheiro de hidromassagem, vai ser toda completa. E questão de temperatura dentro dessas cabanas, como são feitas de vidro. É, o ar-condicionado. Sempre ligado. Mas é algo que, É exemplo, feita a pirâmide. limpeza, digamos ali, é 24 horas ligado. Tipo, não sei se o hóspede desliga, mas com nós ali, a moça chega para fazer a limpeza, ela já liga o ar, ela termina a limpeza, ela vai embora, o ar fica ligado para quando tu chegar na hospedagem, tu já Tá conseguir agradável. entrar e... É porque senão É. ficaria muito quente, Isso, né? exatamente. Ele concentra bastante o calor se Aí- não estiver com o sim. ar-condicionado ligado. Tem desumidificador também, digamos assim, por causa do inverno, né? Que o vidro, ele soa bastante, Embaça, sabe? vai É. embaçar. Aí ele ajuda também. Muito bem. Tá, fala um pouquinho mais dessa cabana invisível, então. Quer explicar sobre Não, a... pode falar. Tu quer sobre a cabana? Sobre a cabana, como vai funcionar. Você já tem ideia, porque tu me disse que a primeira opção de investimento seria a multipropriedade na cabana de vidro, né? Isso, que é uma pré-investimento. Para Isso, te investir, porque ela não te dá direito de usufruir, né? Ela é só para investimento. Tu tem retorno sobre o nosso... Sobre o faturamento. Sobre o faturamento. Tá. Então, E essa- aqui nessa aqui, eu vou te atrapalhar, Eduardo. Nessa daqui, nesses 29, eu tenho direito a ocupar... Não, Não. Ah, tem. nessa não Nessa tem. aí, Na outra Tu vai tem. ter, tu tu vai tem- só Que o seria rendimento. multipropriedade realmente, que eu posso... É. É. Tá, Os dois. e Daí- nessa segunda opção que seria invisível,
Tu compra uma fração e uma fração ela te dá direito a 14 dias no ano. Uma semana na alta e uma semana na baixa temporada. Até quando a gente foi separar as semanas para alta e para baixa foi bem difícil, né? Porque a gente não tem alta e baixa. Tá sempre com 100% de ocupação. Mas, claro, a gente colocou ali em alta, exemplo, semanas que... Semana dos namorados, Entendi, ali datas Natal, Ano especiais. Novo, janeiro. Que Férias eu- escolares, que o escolar. pessoal... Tá, daí então, essa segunda opção tu pagaria um valor. A gente tem a opção de parcelamento sem juro. Tu dá uma entrada de parcelas de... E nessa Sim, Isto. mas o Paga. rendimento É já imediato. começa, No 30 próximo mês dias, já tá Já começa a render. quinto dia útil de 30 dias após o fechamento de contrato. Maravilha. Que top, né? Aí essa essa, nova, a a gente- entrega é para janeiro de 2026, máxima. A gente colocou prazo máximo para janeiro de 2026, mas a gente pretende entregar antes já. Tá, e vai ser uma perto da outra? Próxima? Não, Não? isso é algo também que, com a nossa experiência, né, que a gente já visitou bastante cabanas, geralmente quando se tem mais de uma cabana na mesma propriedade, é uma grudada na outra, ou exemplo, tu tem que passar na frente de uma para chegar na entendi. outra. Perde a privacidade. Perde privacidade. Então, nosso projeto de expansão, a gente tem uma área com 5 hectares e a gente totaliza 4 cabanas. A pirâmide, que já existente, a próxima é essa, a Invisível. invisível, e tem projetos futuros para mais 2 depois de concluir a invisível. E que nenhuma passe na frente da outra, todas com entradas separadas, Separados, que legal. para total privacidade. Por Você- exemplo, tem mais de 1 hectare por cabana Uhum. na divisão. Pô, mas isso aí... Depois, não precisa nem ser tão grande, eu acho. Dá pra... Com certeza depois vai vir outros projetos, né? A Mas- gente já divulgou as próximas cabanas que serão construídas, né? E a terceira cabana a ser construída, a gente pretende construir um celeiro americano, que é em cima de um lago, de um açude que a gente tem lá, e a gente quer colocar mini animais, né? Sim. Ela, então, diferente do conceito da pirâmide e da invisível, que é para casal, a gente a gente pretende vocês essa vão para longe. família, com 2 quartos. Então vai ter mini animais, mini cabra, mini vaca. Então quem acordar de manhã cedo, a família já pode ir alimentar os animais, tirar o ovo da galinha. Ô, experiência É um muito celeiro diferente, americano em cima de um lago. O lago com peixe, tu pode pescar o teu peixe. Né? Que legal, diferença, né, cara? E isso é o que a maioria das pessoas hoje busca, porque é muita cidade acaba não tendo contato com a galinha, que parece até inusitado, mas é verdade. Para né? nós aqui, bem dizer, é interior, né? Claro que sim. Só que tem muita criança que não sabe, tem Sim. medo de uma própria galinha. E até esse contato, agora tô falando de criança, né, Luiz? Até esse contato da criança com a terra, da criança com os bichinhos, com aquela interação, acho que isso é muito importante a criança Nossa. ter e fazer. Demais, demais. E como a gente tava falando, as pessoas queriam sair da cidade, queriam sair do campo para a cidade, e agora as pessoas querem sair da cidade Pra ir para o pro campo, campo. para ter essa paz, né? E algo que a gente tava falando lá no início sobre a escolha da propriedade, que não tem lavoura, algo que os hóspedes vêm dizer para nós: eu vim aqui e vi uma borboleta. Há quantos anos eu não vi uma borboleta? Tem muita borboleta lá na nossa Esses dias na eu tava me propriedade. lembrando falando disso de uma cigarra, cara. Na Hoje cidade, tu não vê mais, cara. É. pra fora, quando eu morava, cara, era direto. Mas tu era essa aquele época, correndo atrás da cigarra. Era direto essa época. amarrava Com no certeza lá barbantinho, vocês na têm cigarra, Luiz. cigarra. Sim, Deve- tu fica em silêncio, tu escuta todo muitos tipos de animais. Na É, de cidade tu noite. Não escuta mais, Tu era daquele que amarrava o barbantinho na cigarra pra não era voar? arteiro, não, era É, bem sem tranquilo. vergonha. Eu era bem tranquilo. E a quarta cabana, o nome dela é Aqua, ela também vai ser focada para família, 2 quartos, ou amigos, enfim, quem for. E o diferencial dela é uma piscina de vidro com borda infinita, porque vai ser construída no topo mais alto que a gente tem, que tem vista. Então quem tá na piscina fica de frente para a vista. Quantos Esse vai anos ser o isso? diferencial. Qual que é o prazo de vocês terem estimativa? A gente estima uma a cada ano. Exemplo, essa invisível. Uma por ano? Sim, essa invisível até janeiro de 2026. A gente, né, inaugurou essa em 2024, ali, 2025. Até 2026 a invisível. Daí 26, 27 o celeiro, 27, 28. Mas vocês vão ter que botar uma câmera lá no alto lá e ficar gravando essa construção. Essa construção, né, cara? Porque, cara, de ser uma por ano, tu pensa, bota uma câmera gravando lá o trabalho, porque isso é algo muito... Mas isso aí, eu tava olhando aí algumas fotos e uns vídeos antes de nós começar a gravação, Luiz. Eles vão disponibilizar para nós uns vídeos da gravação, De quando começar. isso, de quando eles começaram a cabana, coisa e tal, pro pessoal ver a diferença, porque quem olha a cabana pronta acha que é tudo fácil, é tudo maravilha, né? Então nós vamos deixar aí depois disponibilizado pro pessoal para ver
que a coisa não é fácil, a coisa é complicada e tem que ter E no muita nosso persistência projeto para de... continuar. Exatamente. E no nosso projeto de expansão da multipropriedade, a gente pretende, né, construir cabanas em outras cidades, não ficar só em Porto Xavier. Então, uma das vantagens, respondendo antes a pergunta do Luiz, é que quem comprar uma fração conosco de uma das cabanas vai poder ter esse intercâmbio em visitar as outras cabanas. Exemplo, eu Pode comprei escolher. uma fração da Invisível, mas eu quero conhecer o celeiro, quero conhecer a Aqua, eu Não quero precisa conhecer em ser outra somente aquela cidade. lá. Tu pode fazer esse intercâmbio nas cabanas. Que legal. Isso é Interessante, fantástico. né, meu? Exato. Cara, é realmente isso que vocês estão passando para nós. E como empresário, como pessoas que querem fazer negócio, não é só lá vocês colocando a mão, mas eu tenho certeza que dentro da cidade, às vezes o cara quer começar algo novo, é muito difícil, é muito oneroso, complicado né, de conseguir fazer. E realmente, parabéns, vocês têm esse projeto de querer colocar isso para a nossa sociedade. E Porto Xavier não é longe. Se nós for olhar quantos quilômetros dá? 90, 80? Daqui dá uma hora e pouco. Uma Né? hora e pouco de viagem. Tudo E bem, o asfalto bom, tudo muito bom para chegar lá. Eu creio que é um local que deve ser visitado. Fica na divisa com a Argentina, é isso? Sim. Tem free shop? Já vai lá conhecer o free Exatamente. shop? Teve Fechado. muitas pessoas também que foram lá, tipo, pegam mais de uma diária e aproveitam para ir pra Argentina. Eles vão pra E logo Argentina tá e saindo voltam. a ponte, né? Vai sair a ponte Exatamente. mesmo? Vai. Agora foi. Eu acho que vocês deram uma Oficializado acertada. Já O tão- dinheiro já tem tem o tudo, só dinheiro, falta. Deu um problema numa empresa, se eu não me engano, ali. Da licitação. Da licitação e agora estão atualizando e. Vai ser construído. Vai ser construído a ponte. Mas Com diz que o dinheiro em mãos. dinheiro já Isso, tá é. em caixa. O Que dinheiro. maravilha. Isso é Só muito notícia bom boa, para o né? nosso desenvolvimento da nossa região aqui. Cresce toda a região, né? Todo. E a gente precisa realmente E disso. o projeto da multipropriedade, como a Estônia é sucesso absoluto, né? Como a gente diz, as pessoas veem que está sempre locada, é abrir oportunidade de pessoas como vocês fazer parte desse segmento, que é um segmento de alta demanda, lucrativo. Inovador, né? Teve até pessoas já que ofereceram para nós, né, uma casa. Eles vão para uma casa em troca de frações. Uma casa que vale 300 mil, mas tu consegue locar o quê? Por 2 mil reais? Nem isso na cidade. Exatamente. Então, lá com esses teus 300 mil, tu pode ter bem mais do que 2 mil reais Pode, em retorno. digamos, comprando 10 frações, tu pode chegar a 5.800. Isso que as pessoas estão vendo que é algo assim muito mais lucrativo que, digamos assim, imóveis. E como que funciona a segurança para isso? Qual que, digamos assim, como que... Porque, vou usar um exemplo, as pessoas antigamente tinham uma desconfiança grande do consórcio, Eduardo. Eu não vou fazer consórcio, porque consórcio é isso, tem tudo isso. Tu diz a segurança jurídica, é isso? Isso. Documentação, é isso? E hoje as pessoas veem que o consórcio faz parte, é uma necessidade de poder investir e não pagar juro para o banco lá, que é o dobro, 10 vezes mais. Mesma coisa, como é que funciona a segurança para quem quer ter multipropriedade? Como é que funciona isso? Como eu disse, tem uma lei, né, que regulamenta ela, e também quem comprar uma fração conosco tem direito à matrícula, né? Tu tem o teu bem, é um patrimônio, teu, tem Entendi. matrícula, é herdável, tu pode vender, tu pode locar, tu pode fazer o que tu quiser, é o teu bem, Entendi. é o teu patrimônio. Vai dizer que lá você tem uma... Eu com o meu CPF tenho uma parte, ou na empresa tem Sim. uma parte naquela terra Sim, lá. tem uma parte. Que Tá, legal. mas aí vocês comentaram que é no período de 20 anos, é isso? Não, A essa primeira aí é a para primeira investimento. para opção. investimento. Aí essa outra é o sistema de multipropriedade mesmo, que vai ser Mas aí esse segundo é vitalício. Vitalício. vitalício, Nossa, isso aí. Vitalício. É um patrimônio. Tá comprando o Tá, teu mas e na patrimônio primeira- por 42 No caso mil lá reais. são 5 hectares, mas é mais de uma matrícula. Entendi. Não é a área total ali, é toda junta que chega a 5,2 hectares, mas é mais de uma matrícula na área. Entendi. Cara, e é muita diferença. Se tu Absurdo, parar, né, eu cara? já tive experiência de ir em locais, vamos dizer, vou usar Gramado, lá tem... O valor é muito diferente do que vocês aplicam aqui. Mas, então, tipo, mas muito tá por causa Da valorização da da região. valorização. E vocês estão iniciando algo novo, então isso é muito legal. É diferenciado Até mesmo. uma forma de investimento tem quem já propôs para nós em comprar uma fração agora por 42 mil reais, que é uma entrega futura na planta, e revender a tua fração quando a cabana Estiver estiver pronta. construída, né? Então tem várias formas de tu investir Tem conosco. duas negociações, né, já Nesse formato. nesse formato aí. Porque as frações são limitadas, né? Tem É, Sim, limitado, é frações 80% só. Porque vocês não têm como vender muito. Muito, tem, ele não fecha a conta, né? Exatamente. Vocês daí não conseguem ter o cliente acaba não tendo retorno, né?
Cara, é muito bom. E Viu? como a gente tava... Não, pode falar. Como a gente tava falando, é uma economia compartilhada e inteligente, né? Como tu tava dizendo que a multipropriedade não se aplica só em cabana, Isso. resorts, hotéis. Como... Hoje, por exemplo, usam muito em lancha, helicóptero, jato particular, porque assim não compensa, por exemplo, assim, você comprar um jato particular para ti voar lá 5 vezes ao ano. Entendi. E daí tu vai pagar totalmente a manutenção, somente você. Quanto que tu vai ter que desembolsar para ter aquele bem. Aí tu fazendo por cotas, frações, várias pessoas podem usufruir do bem e por um valor muito mais baixo. Interessante, Porque né? diz que, digamos, vou usar o exemplo, no avião ele é mais caro parado do que voando, né? Então, Sim. às vezes o empresário não quer fazer... Até muito mesmo legal. quem quer ter uma casa no campo, né? Muitas vezes vai ficar parado Sim. lá só juntando pó. Exatamente. Então, Vai tu- uma vez a cada mês ou nem É. isso. Então, tu pode ter uma fração com custo bem menor e também em questão de manutenção, se estragar algo, é rateado entre todos, né? Os fracionados. Não fica oneroso, não fica caro para ninguém, né? E todo mundo usufrui do bem. E tu ainda pode alocar as tuas diárias como forma de investimento e retorno. Que Exatamente. legal. Hoje muita gente sonha em empreender, né? Hoje todo mundo, mas o pessoal tem medo de arriscar. Tem algum conselho que vocês dariam para quem quer começar? Para quem está começando, independente da área? Não tenha medo. Não tenha medo. Então, mas tu não tenha medo. Quando vocês começaram, zero medo? Zero Não. insegurança? Não, né? E nós sempre gostamos de arriscar. Uma outra Que a gente... coisa que surgiu, por exemplo, começou aquelas rifas. Aí falei com um amigo meu, cara, não Verdade, tem as como rifas- dar Ele errado. é o tipo 7 do Enagrama. Não Então tem eu- como dar errado. Vamos, eu vou pro Paraguai, vou trazer um iPhone lá no começo, né? Vamos rifar, E vamos ganhar vamos dinheiro. ganhar muito dinheiro com o iPhone, cara. Fomos lá, foi eu e a Juliane, compramos o telefone. E daí ele começou a anunciar as vendas e tudo mais. Aí quanto tempo deu de rifa, né? Mas deu um bom tempo, né? É que também nesse meio tempo ele ficou doente, É. parou as divulgação. E ele assim. E daí eu sei que virou e mexeu ali, deu uns meses, sorteamos o telefone. Perdeu E cada um dinheiro. perdeu um pouco de dinheiro ainda. Não, Mas aí nós já tinha começado, não tinha o que fazer. voltar. E nós precisávamos sortear, né? Fica feio, né? feio. Tô anunciando e nunca sai o telefone. E daí, isso não deu certo. Pra te Mas nós ver. arrisquemos, né? Exato. Achamos Mas que ia essa ganhar tentativa- dinheiro e acho- perdemos. Eu acho que faz parte do jogo. Exatamente. O perder. Sim. Se tu tem medo de cair, tu não é empreendedor. Não, exatamente. E se tu vai com esse medo, com esse receio, então nem vai. Então, tipo assim, a gente precisa ter um friozinho na barriga, ele faz parte de qualquer um. Mas a gente precisa ter a atitude de ir lá e fazer. Senão, cara, por isso que eu creio assim, que para empreender são para poucos. É para quem tem essa coragem, quem quer fazer isso realmente. Porque não é fácil. Para quem olha bonito, em poucos meses, tá tudo pronto, mas e o sofrimento para poder adquirir tudo isso? E as Então, noites não realmente. dormidas, mas- dor de cabeça. é. Né? Ninguém E chega. as coisas Muito. que acabou dando errado, que vocês com certeza não colocaram aqui, né? Muita coisa acaba dando errado, mas como vocês falaram, ficaram doentes, então tipo assim, cara, é um percalço que acontece ali, mas quem tem a convicção que vai fazer o negócio acontecer, só vai. E é algo que a gente sempre fala, né? Que o não a gente já tem. É. Busca sim. Então, Tá certo. é isso só buscar o resultado. Então é não ter medo. Não ter medo. Muito bom. Coragem. Isso aí. E acreditar, né? Acreditar que é possível. Exato. E às correr vezes atrás. pode ser que não dê certo, mas tem que Claro. tentar de novo, né? Perfeito. Não pode Faz desistir parte- de alguma tentar. coisa do jogo, né? Alguma Vai coisa ser vai- acertado. Alguma coisa vai te ensinar. Então, tipo assim, se tu fez algo e não deu certo, cara, era para te ensinar algo. E na próxima vez tu vai fazer de novo. Então, tipo assim, claro que daí tu vai melhorar o que tu fez de errado lá atrás. É um aprendizado. Já vai ter uma bagagem, né? É algo Exatamente. também que esses dias a gente tava conversando sobre, que a gente tem dos nossos 20 aos 30 anos pra quebrar a cara, começar de novo, Depois é mais levantar. complicado. Mas né? eu não Daí- tenho idade. daí eu posso pensa ter duas certeza, vezes. porque isso vocês vão ter 40, vão ter... A gente vai tentar de novo. Porque a energia tá na gente Sim. fazer isso. Mas a é gente que- até, quem sabe, diminua Eu um ia dizer, pouco mas o é que ritmo. com o passar do tempo a energia vai diminuindo, Claro, né, Luiz? claro que sim. A gente vai conseguindo ter um olhar diferente, mas é nessa idade que a gente tem que arriscar realmente. querer É fazer. isso que eu quero me referir, que é dos Exato. teus 20 aos 30 anos que tu De tem pra arriscar. né? É. Perfeito, perfeito. Muito bom. Isso aí, Eduardo. Aprendeu alguma coisa sobre empreendedorismo, sobre Sensacional. motivação? Cada dia nós estamos aprendendo mais, Eduardo. Mas olha, eu vou repetir aí, eu tiro o chapéu para esse casal aí. E eu fico muito orgulhoso Os caras se superaram umas quantas vezes, de né? poder fazer isso aqui, Eduardo, como nós temos o intuito de trazer,
Porque, cara, com a minha idade que eles têm hoje, tenho 12 anos de empresa, então, tipo assim, e eu tive um dia no lugar de vocês. Eu sei o quanto é desafiador passar pelo que vocês Começar, passam. né, cara? É total, cara. Então, tipo assim, depois começa a colocar colaboradores, começa a ter coisas que a gente nunca imaginou. Ah, vai ter contador. Cara, o que eu vou falar com o contador se eu não sei nem o que ele está falando comigo? Então, tipo assim, isso são aprendizados que a vida vai nos dando que realmente dou os parabéns para vocês pela iniciativa de vocês fazer algo diferente e tá trazendo compartilhar isso com nós, né, Dorto? Interessante. E até se vocês quiserem deixar a rede social de vocês, a rede social lá da Stone Cabanas, o pessoal quiser Da achar no Stone. Insta. É Stone Cabanas. Stone Cabanas, com S, né? É isso aí, com S. Não tem Stone ponto nem Cabanas. vírgula, só Nem Stone ponto. Cabanas. Isso Stone aí, Cabanas. Então Stone tá aí, Cabanas. pessoal, fica a dica. Acessem lá, verificam o local, olha a cabana, Façam olha sua os reserva. vídeos, façam sua reserva. E daí, Porque Compre é a sua mais fração. porque é o uma aplicativo, experiência como é que muito faz? Ah, diferente. pois é, que tu falou também de aplicativo. Nós até temos cadastro em aplicativo. No Airbnb, Mas nunca, tipo, eu botei trancado lá. Porque, digamos assim, vem muita gente pelo Instagram E o WhatsApp. e tá sempre lotado e, digamos assim, tem dias que responde quantas pessoas dá, mais ou menos. Umas 80 pessoas por dia. Sério? Por dia. Nossa Porque tem Senhora. muita pessoa assim Curiosa, que é... Não, e querem pro dia. Ah, só que não entendi. consegue no dia. Tem que se Aí, programar. quero semana que vem. Semana que vem já tá lotado. Daí é Tem que muita se pro- repercussão. Então, isso já nos ajuda muito, porque às vezes a gente está procurando, dificilmente vai conseguir por uma semana. É, Sim. Vai tem que ser se programar. 3 semanas, Frente. 30 dias para Isso. conseguir. Tem que Às se vezes programar. tem, assim, no próximo mês, mas daí vai pegar alguma segunda ou terça, que é mais difícil alguém conseguir ir, né? Então já fica a dica, se o pessoal quiser conhecer a cabana. E se- querem dar o WhatsApp, o Instagram, além do Instagram, tem o WhatsApp também ou não? Tem o WhatsApp, eu não sei o número de cor, mas podem depois a entrar no gente link pode- da bio ali. Vai ter lá o WhatsApp. Sim. Sensacional. Muito bem, então vamos agradecer a presença do Félix, da Eduardo, Juliane. e os nossos patrocinadores Tem que nos patrocinador, ajudam. cara? Tem, Quem cara. são esses Nós caras tá aí, louco, então? nossos patrocinadores que nos ajudam a estar aí todas as Toda terça-feiras. semana estamos aí, né, Luiz? Exatamente. Estamos aqui trazendo histórias que realmente nos inspiram e nos ajudam. Que sirva de motivação para essa galera que tem em casa, então, para essa gurizada que tá saindo da frente do telefone, saindo da frente da televisão, do videogame. Vamos buscar um conhecimento. Vamos assistir o nosso podcast, né, Com Luiz? certeza. Olha, não estão ganhando tempo. Eduardo, então a Center Tecnologia, que fica abaixo aqui do nosso estúdio podcast, é a maior empresa de tecnologia hoje, parte de computadores, celulares, acessórios, você vai encontrar. E também, o principal é a assistência técnica. Onde manutenção fica, de Luiz? computadores. Na Avenida Brasil, 1128, na frente da Praça do Brick, A Eduardo. maior loja da região? É isso aí, Quantos Eduardo. metros quadrados tem a loja, Luiz? Mais de 500 metros quadrados. 500 metros Às quadrados, vezes, showroom. exato, as pessoas passam na frente ali da loja, não acham que é pequeno, mas entrando se surpreende e tem uma equipe totalmente preparada lá Qualificada para pra isso. Isso aí, Eduardo. Muito bem. Temos quem mais, Eduardo? Temos também a Marvel Fitness Academia. O pessoal quiser treinar, manter a saúde em dia, né, Luiz? Que hoje em dia é fundamental. Total. Deixar um pouco também o trabalho de lado. Rotina. Vai cuidar da saúde, manter a cabeça ocupada. E só traz benefícios, né, Luiz? Com certeza. E tem profissionais preparados lá também, né, Eduardo? É um ambiente Porque- diferenciado. O pessoal quiser ir treinar cedinho, às 6 horas da manhã tá aberto. Vai lá, toma um banho, vai trabalhar direto. Isso. Fica na Avenida Getúlio Vargas, 2483, um pouquinho para baixo da rótula do Detran. Maravilhoso. Fica o convite para essa galera aí, então. Isso aí, Eduardo. Então tá. Obrigado, pessoal. A gente quer agradecer de coração por vocês terem vindo lá de Porto Xavier. São os Gonzaga. De São- Exatamente, Porto Xavier, exatamente. Mas Porto a Xavier. distância é quase a mesma. É. Né? Sim. Então, tipo, vieram aqui nos prestigiar, dar esse momento aqui de passar para o pessoal de casa informações. E se quiser deixar alguma frase aí para o pessoal, alguma coisa, um convite também, A fica à gente que vontade. agradece a oportunidade de estar falando sobre o nosso empreendimento, o nosso projeto de expansão. E fica o convite, né, para quem é investidor conhecer um pouquinho mais sobre o nosso empreendimento e sobre a oportunidade de você também fazer parte desse segmento de alta demanda e lucratividade. Perfeito. Muito bem, obrigado pela presença. Um abraço, até a próxima. Valeu. Pessoal de casa, só vamos reforçar, Luiz. Redes sociais. Pessoal, vamos lá na nossa rede social, deixa o like, compartilhe com o vizinho, com o amigo, com o tio, com o sobrinho, porque nós precisamos levar esse conteúdo para mais gente aí. Exatamente. E agradecer 1.200 seguidores que a gente 1.200 tem. jovens. Exatamente. Começamos do zero esse trabalho e também realmente Estamos progredindo. trazendo informação, cada vez as pessoas nos seguindo mais lá. Obrigado. Até mais. Até a próxima, pessoal. Valeu, Tchau. obrigado.